Glória a Deus, aleluia. Se é para Jesus, aplaude mais forte. Se é para Jesus, enquanto você aplaude, você tem a liberdade de dar glória, de exaltar e de bem dizer a esse Deus tremendo. Eu estou feliz demais. Eu estou grato a Deus pela oportunidade de estar nesta casa. Eu já quero de antemão pedir perdão à igreja por eu não ficar tanto tempo de pé. Eu tive um derrame do lado esquerdo, e se eu ficar muito tempo de pé, depois eu não consigo pregar. Então às vezes a pessoa fala assim: amanhã não levanto, só levanto quando prega. Mas eu decido, ou eu levanto para cantar, ou eu levanto para pregar. Mas Deus tem sido fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Ele tem sido muito bom para mim. Gratidão a Deus, gratidão aos pastores dessa casa, pastor Luciano, sua esposa, todos o corpo de obreiro, em especial a nossa querida Vivi, que fez o contato e que me trouxe aqui. Culto de missões é culto que arde em meu coração, né? Culto de missões é algo, eu sou projeto de uma obra missionária, de alguém que teve a visão missionária de falar do amor de Jesus para mim. Quando o pastor disse: o Richard está aí, meu coração até bateu forte. Estava preparado para tirar uma foto e dizer: filho, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aí abre a palavra de Deus. Estou emocionado ainda. Sorte que vocês ainda têm aniversário do pastor para comemorar. Você é obrigado a vir para cá, pastor, para não perder o mês de dezembro inteiro. Livro de Romanos, o capítulo é o 5. Eu encontrei algumas pessoas que falaram: eu vim lá de São Paulo, eu vim lá de São Mateus. Para mim tudo é a mesma coisa. Então, obrigado por você ter vindo, porque eu vim lá de Boituva, eu não conheço muita coisa aqui. Eu acho interessante quando falam São Paulo e eu estou em Guarulhos, eu acho que eu estou em São Paulo, entendeu? Então é complicado, né? O livro de Romanos, capítulo 5, eu venho acompanhado desse menino que acho que é meu filho, eu acho que eu vou adotar ele mesmo, que trabalha com a mídia. Obrigado, Rafael, pela sua companhia, pela intercessão. Obrigado, Jamile, pela compreensão de estar aí, dando todo o respaldo ao nosso ministério. E eu vou deixar um cheiro para a Marina, né? Que é das poucas agendas que ela não me atende, que não está junto comigo. Então um cheiro para a Marina. Livro de Romanos, capítulo 5, o verso é o 20. Apenas a parte B do versículo do livro de Romanos, apenas a parte B, que diz assim: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Podemos nos assentar. Eu me chamo Sandra Alves. E quando eu começo a ler o livro de Romanos, aonde Deus nos dá a oportunidade de entender que por mais que houvesse espaço para o pecado habitar em nós, a abundância da graça de Deus continua sendo maior. Ei, eu já estou profetizando para você nessa noite. Talvez você olhe para quem você era no passado e você diga: não tem como eu ser diferente daquilo que eu já fui. Deus está dizendo: aonde teve pecado, eu sou suficiente para abundar a minha graça. Eu venho de uma casa totalmente derribada. Eu venho de uma família destruída, uma família sem norte, porque quem não tem Jesus não tem direção. A palavra de Deus, ela deixa clara, onde Deus relata a nós: eis que o Senhor teu Deus, eu vou adiante de ti, endireitando os caminhos tortos. Se você serve a Deus, você não chegou aqui sem saber para onde vai, você chegou aqui com uma direção, tendo a confiança de que Deus está ensinando você a caminhar em passos firmes e seguros, aonde o alvo é o céu. Desta família destruída, eu tenho um pai alcoólatra, uma mãe macumbeira, alcoólatra e insegura. Meu pai,
Ele bebia tanto que quando faltava pinga dentro de casa, ele chegava a tomar álcool puro. Meu pai era um homem de espírito tão mau, um homem de serviço tão ruim, que ele fazia suas funções fisiológicas nas vasilhas da minha casa, colocava na geladeira, para que eu e minha mãe pensássemos que fosse algo para nós comermos, porque ali na verdade estava o xixi ou o cocô dele. Meu pai era um homem que ele acordava a minha mãe já com tapa na cara. A minha mãe, ela dormia com faca debaixo do travesseiro. Uma casa totalmente atormentada. Mas todas as vezes que nós íamos até o terreiro, todas as vezes que nós íamos ao centro de Umbanda, o meu pai, ele passava de frente a uma igreja evangélica. E quando ele passava de frente a essa igreja evangélica, ele dizia assim: a vida é tão ruim, e eu gostaria de entender aonde esses crentes ainda encontram forças para dar glória a Deus e aleluia. Ah, querido, ainda bem que você chegou aqui nessa noite, porque tem muita gente passando do lado de fora e está dizendo: o Brasil está mal, o nosso país está ruim, mas nós ainda somos um povo que damos glória a Deus e aleluia. Era natural, na madrugada, os meus pais me despertarem para que eu fosse fazer entrega aos orixás e aos exus no cemitério. Mas um dia, meu pai entra dentro de uma igreja evangélica próximo da nossa casa. Quando ele entra dentro dessa igreja evangélica, o pastor que está pregando profere uma palavra profética que diz da seguinte forma: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem que batia da esposa, aquele homem que fazia as funções fisiológicas em vasilhas de comida, aquele homem que era agressor, adúltero, aquele homem sem nenhum escrúpulo, Deus usa o profeta e diz: eis que o Senhor teu Deus. Eu já começo a entender que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Não, talvez você chegou aqui com o coração triste, dizendo assim: Senhor, lá na minha casa tem um menino que está todo enrolado no pecado, está enrolado na droga, está enrolado no feminicídio. Deus está dizendo: fique tranquilo, porque eu amo o seu filho, eu odeio o pecado. Meu pai ouve aquela palavra, e quando ele recebe aquela palavra, ele aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu creio que isso é motivo de você já dar glória, porque eu estou dizendo de um homem que não respeita a esposa, que não respeita a família, que é um alvo perigoso à sociedade, mas com apenas uma palavra, Deus muda a história. Ei, já profetiza para o teu irmão: com apenas uma palavra, Deus vai mudar a minha e a sua história. Ele vai açoe, ele vai achobe, anaia soe, que debaia sirianda sob a nireface. Eu já vejo o Espírito transformador entrando dentro desta igreja, alabando que até a sirra. Enquanto o Espírito está aqui, ele já está visitando casa, ele já está visitando família, dizendo: descansa, porque com apenas uma palavra eu mudo a história. Meu pai entrega a vida para Jesus através daquela palavra. Meu pai decide servir a Jesus através daquela palavra. Ele chega em casa com uma Bíblia na mão, chega feliz, e ele diz assim: Benedita, eu entrei dentro de uma igreja evangélica, e Deus disse que Ele está me preparando um lugar. E a partir daí, eu entreguei a minha vida a Jesus. A minha mãe é uma mulher que apanhava. A minha mãe é uma mulher que era traída.
A minha mãe, uma mulher que era desprezada pelo marido, uma mãe que vivia fazendo oferendas na encruzilhada, no cemitério, para encontrar paz dentro do lar. Quando ela ouve que o seu esposo aceitou Jesus, ela fica furiosa. Ela pega a Bíblia que está na mão do meu pai e ela começa a agredir meu pai com palavras de baixo escalão. Literalmente, a minha mãe bateu no meu pai com a Bíblia. E à medida que ela espancava meu pai com a Bíblia, ela ia amaldiçoando a vida do meu pai. O meu pai, que era acostumado a revidar, a bater, ele está parado, as lágrimas descendo do rosto. E ele diz assim: Benedito, eu saí daquele lugar com uma paz tão grande no meu coração, nada vai tirar a minha paz. Eu já libero uma palavra para crente aqui. Se você serve Jesus, realmente não é afronta, não é fofoca, não é diz que me diz que vai tirar a sua paz. O meu pai estava sentindo o poder transformador do Evangelho. Eu falo que como o amor de Deus é extraordinário. Eu sou grata a Deus por poder estar aqui. Mas o meu pai, enquanto a minha mãe está agredindo, as lágrimas estão descendo, ele não devolve a afronta à minha mãe, mas ele diz assim: eu estou debaixo de uma palavra, e a palavra é que Deus está me preparando um lugar. A minha mãe olha com firmeza a ele e diz assim: então, já que Deus está preparando um lugar, vá para o lugar que Deus mandou você ir. Meu pai está arrumando a mala, a minha mãe vê a minha dor, vê as minhas lágrimas. Sou filha única, sou mimada, e a minha mãe vê aquelas lágrimas, ela diz: você vai dormir aqui por causa dessa menina, mas amanhã cedo eu quero você fora. Pela madrugada, a minha mãe começa a se sentir mal, ela vai e acende vela para o orixá. Quando ela volta para o seu lugar para dormir, ela vê uma sombra saindo do meu quarto. Ela fica preocupada e chama meu pai. Ela diz: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado o lugar. Talvez você chegou aqui dizendo: Deus fez uma promessa para minha família, e eu acho que isso nunca vai acontecer. Fique tranquilo, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir com a promessa. Nem que falte um segundo para que Jesus venha buscar a sua igreja. Se ele diz que vai salvar o seu marido, que vai salvar a tua esposa, ele vai salvar a tua casa, diz o Senhor. Ele vai atoe. Tem uma mulher lá atrás e desse estampado, fica de pé, querida. Enquanto eu prego esta palavra, o meu Deus diz assim: estou eu visitando o coração endurecido lá na sua casa. Os vizinhos dizem: não tem mais jeito, agora está ficando cada vez mais complicado. E Deus diz assim: sou eu o Deus que salva e transforma a vida do teu filho. Descansa, eu estou visitando lá na sua casa. Aplauda Jesus aí. Dá um brado de glória nessa noite. Está chegando salvação na casa dela. Está chegando salvação na minha casa. Está chegando salvação na sua casa. Meu pai morre e fica duas pessoas. Eu dizia duas mulheres, mas aí eu vejo uma criança com a mãe. Uma criança desobediente, uma criança que se dizia dona do próprio nariz, uma criança que enfrentava a mãe. Eu batia na minha mãe, eu cuspia no rosto da minha mãe, eu não respeitava a fala da minha mãe. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não sei quem essa criança puxou, ela é tão marota, ela é tão sem educação, acho que puxou minha sogra. Não, eu acho que puxou
O irmão do irmão do irmão, não, puxou você mesmo, porque nós somos reflexo daquilo que nós vemos dentro da nossa casa. Eu era marota, bruta, estúpida, porque era a linguagem do amor que eu entendia. Eu via um pai espancar, eu via um pai bater, eu via um pai responder, era isso, é isso, o seu filho é isso. Muda o comportamento seu dentro da sua casa. É lá que começa a nossa liderança. Eu achei lindo quem me antecedeu falando de missões, porque ele foi bem específico. As missões começam dentro da minha casa. Talvez você é um pregador eloquente, um pastor que expulsa até demônio, mas lá dentro da sua casa, começa a dar testemunho lá, porque mais vale a gente ganhar a casa da gente do que perder a nossa casa por causa dos outros. Eu sou testemunha viva, que foi por amor à minha casa que eu estou de pé hoje aqui pregando a palavra. Você não precisa sair de Guarulhos, você não precisa sair, vou falar da cidade que eu guardei, São Bernardo do Campo. Eu não preciso sair de Boituva, mas eu preciso dar exemplo dentro da minha casa. Com 8 anos, eu era liciada pelo dono do mercado. Não, eu não passei por escrúpulo. Escrúpulo é algo, intimidades sem consentimento. Não, eu não fui estrupada, eu fui liciada. É muito diferente. A minha mãe, ela bêbada, ela dizia para mim: vai ali na quitanda. Lá no interior tem muito esses mercados que é quitanda, açougue, tudo num lugar só, né? A minha mãe dizia assim: vai lá na quitanda, traz 2 tomates. Enquanto eu ia lá para buscar 2 tomates, esse homem falava assim: vem cá, eu vou dar para você 3 tomates e um pão, mas coloca a mão aqui na minha parte íntima. Com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu já virava lixo, eu e a minha mãe virávamos lixo para poder nos manter. Esperávamos acabar final de feira para poder comer. Com 8 anos de idade, eu já estava seguindo a rotina e gostava de ir ao mercado e pegar nas partes íntimas daquele homem, ou colocar a minha boca na parte íntima daquele homem, porque aquele homem dava comida para minha casa. Eu já vou deixar um alerta para o pai e para a mãe: seu filho é responsabilidade sua. Não, para com esse negócio que a padaria é ali pertinho, ele vai rapidinho. Não, é responsabilidade sua. Eu com 8 anos de idade, eu já estava viciada na prostituição, do liciamento de um homem com mais de 60 anos. É duro pregar isso, é dolorido subir no altar e expor tamanha verdade. Eu não vou dizer que dói da minha alma, porque eu sou curada de todas as minhas emoções, e eu entendo que Deus me deu a oportunidade de pregar para instruir homens e mulheres a responsabilidade que tem sobre a vida dos filhos. Eu sou livre de todas as marcas do passado, mas eu não posso deixar de instruir a igreja de Deus vivo, para que viva o presente na presença de Deus. Minha mãe, uma mulher alcoólatra, uma mulher macumbeira. Uma certa feita, meu tio chega em casa e ele diz: Sandra, a sua mãe vai para Santos conosco e você fica. Daqui 7 dias você vai com a sua avó até o terreiro. Quando deu 7 dias, eu fui para o terreiro lá em Santos. Quando eu chego em Santos, a minha mãe está lá careca, com um pano amarrado na cor chumbo, o corpo todo retalhado em gilete. As pessoas, minha mãe e os demais, estavam possuídos de demônios. Aqueles que estavam possuídos de demônio, a galinha passava viva, eles pegavam a galinha viva, rasgavam e bebiam o sangue daquele animal. As pessoas que não estavam possuídas de demônio, que tinham o nome ou o codinome de cavalo, eles escarravam no chão, e os que estavam endemoniados engoliam o próprio escarro, lambiam aquele chão. A primeira chave que eu libero aqui, que lá no terreiro,
O nome que se leva é cavalo. Cavalo eu entendo que tem a força para carregar um fardo pesado. Mas quando nós chegamos aqui, Deus tira esse nome de cavalo e dá o nome de filho, porque o fardo de Deus, ele é leve. Você é filho. O fardo que Deus colocou sobre você não é pesado. Ele conhece a sua estrutura, e é por isso que Ele te deu um fardo leve. Eu olho aquela cena, e hoje que, pela bondade e misericórdia de Deus, nós temos estado na internet. Algumas pessoas mandam mensagem e dizem assim: eu não estou suportando mais carregar o evangelho, eu não estou suportando mais a minha chamada, eu não estou aguentando mais o preço que eu estou pagando para pastorear. Que preço? Nós somos escolhidos por Deus, nós somos privilegiados pelo Senhor. Eu confesso que Deus, Ele é o próprio ar que eu respiro. Se tirar Ele de mim, não sobra nada. Oh querida, oh querido, se alegre porque Deus te escolheu para ser luz no meio da escuridão. Se alegre porque Deus te escolheu para você fazer a diferença na face dessa terra. O que Ele dá para você é um fardo leve. Veja minha mãe vivendo essa cena. A minha mãe, quando eu tenho 12 anos de idade, ela fecha o meu corpo. Ela oferece o meu corpo. Não vou citar nomes de guias dos terreiros, porque eles não merecem honraria nenhuma. Minha mãe oferece meu corpo para um Exu. Eu com 12 anos, eu estava partindo para a prostituição. Eu fui rainha de escola de samba na minha cidade. Fui rainha de escola de samba das Gaviões da Fiel. Eu fui rainha de escola de samba de algumas cidades. E eu, por eu ser uma menina já com corpo adulto e desenvolvida na fala, no jeito de ser, as portas da prostituição e do destaque nas escolas de samba surgiu para mim com muita facilidade. A minha mãe, vendo que eu estava sendo levada pela prostituição, ela faz um trabalho e faz um fechamento de corpo. Ela entrega o meu corpo a um Exu. E o propósito, o voto que a minha mãe faz com aquele Exu é que eu não manteria intimidades sexuais com nenhum homem. Então eu não tinha relacionamento com homem, mas toda noite um demônio vinha para se deitar comigo. Foram anos de opressão, foram anos de todas as noites ser acordada e sentir o peso, o cheiro do inferno em cima do meu corpo. Foram anos onde eu não sabia o que era dormir em paz, uma guerra constante. A minha mãe, embora ela batesse o tambor ali naquele terreiro, ela era uma mulher que aos domingos ela fazia um copo grande de caipirinha, sentava na frente da televisão, colocava no programa evangélico, e naquele programa evangélico, ela bebendo pinga, ela ficava assistindo as pessoas caírem endemoniadas. E o pastor dizia assim: quem é esse? Onde você vai? E a minha mãe dava risada e eu também, as duas alcoolizadas. Nos domingos à noite, quando eu não tinha nada para fazer, eu colocava uma roupa bem curta, escandalosa, e eu ia na porta da igreja. Lá na porta da igreja, eu pegava o meu radinho de pilha. É complicado falar radinho de pilha, porque dá para entender mais ou menos a minha idade, né? E é por aí mesmo. Eu pegava um radinho de pilha, colocava ali no chão da igreja e ficava dançando samba seminua e zombando das pessoas da igreja. Ficava zombando dos pastores, dos diáconos, das mulheres daquela igreja. As pessoas que se julgavam mega, master crente, porque tem gente que se julga super crente. Tem alguns que acham que são a quarta pessoa da Trindade.
Essas pessoas, elas quando me viam seminua na porta da igreja, alcoólatra, sambando, elas escolhiam a outra porta para não precisar encarar eu de frente. Mas havia uma menina que com 6 anos de idade, ela olhava para essa mulher endemoniada, prostituta, alcoólatra, seminua e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. A primeira coisa que eu entendo, que para ser missionário não precisa ter teologia, para ser missionário não precisa ser pastor, para ser missionário precisa ter alma, precisa ter amor pelas vidas. Ah, tem muita pessoa lá fora que está clamando só para ouvir de nós: Jesus te ama. É que nós olhamos para nós cheirosinho. Hoje mesmo eu estou cheirando um perfume importado que eu não sei nem falar o nome de tão chique que é o perfume. Eu até postei lá uma torre lá, falei: olha eu aqui. É que nós queremos falar com pessoas que vivem o mesmo nível que nós. Queremos pregar o evangelho, a santidade das 4 paredes da igreja. Queremos até receber chamados para ir para a África, para ir para a Turquia, para ir para a Bolívia, para países distantes. Lógico que queremos, mas não temos coragem de olhar para o nosso vizinho e dizer para ele: Jesus te ama. Não temos coragem de olhar para aquela mulher que está na rua mendigando, para aquela que está prostituindo, para que está na porta do bar, e dizer: assim como Jesus mudou a minha vida, Ele também vai mudar a sua. Você está disposto a olhar para alguém que está com a vida totalmente destruída, e a partir de hoje se levantar e dizer: ei querido, a sua vida está destruída hoje, mas eu tenho uma palavra do céu: Jesus te ama. Aquela menina, ela não olhava para quem eu era, ela não olhava pela forma como eu estava vestida, ela não olhava pela fama que eu tinha. Ela apenas dizia: Jesus te ama. Eu lembro que todas as vezes que eu ia beber, eu lembrava desse amor de Jesus. Eu lembro que todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa errada, embora eu fizesse, mas eu lembrava, trazia à minha memória esse amor de Jesus. É por isso que a Bíblia diz: traz à memória o que te dá dor, o que te dá tristeza. Não, traz à memória o que te dá esperança. Traz à memória aquilo que te dá força. Relebai a choui, redibiai que choui, relideci reface. O senhor pode ficar de pé? Radabai kira, relitomaia subia deli reface. Se tu pudesse contemplar, lamando que ria subia, o que Deus tem reservado para a tua história. Ali que anda faia sub de quem. Enquanto eu prego esta palavra, o Eterno diz assim: diga que o ano de 2023 será o ano do extraordinário sobre a vida dele e sobre a vida dos teus negócios. Alabando que rachobi de sirenécia. Eu vejo Deus chegando com um tempo de honra de um projeto que Ele colocou nas tuas mãos. Aliviando deixei a sirra. Eu sou dono dessa pequena empresa. Lamando que dirra sob a nirrefácia. Aonde tu coloca a mão tem prosperidade, aonde tu coloca a mão tem bonança, aonde tu coloca a mão tem a minha mão protetora te guardando. Descansa. O ano de 2023 será o ano do extraordinário sobre a tua vida. Fica de pé, mocinha que cantou tão lindo aí. Relibiando shira, relebaia chobia nirrefaz. Da hora que eu cheguei, que eu te vi, ou melhor, na hora que você chegou e eu te vi, porque eu cheguei antes, eu vi Deus estendendo um tapete. E eu disse para Deus: o que é isso? E Deus falou assim: fala para ela se preparar, porque vai ter festa.
Alabando de que resúbia de serra. Quando você desenha nos papéis, você olha assim: a minha família, eu não tenho condições de tal festa, e Deus diz assim: eu já patrocinei seu casamento. Ei, alabaia, sube, anaia, sirra, não vai faltar nada. Eu sou Deus que patrocino essa festa. Enquanto essa menina falava desse evangelho não, de Jesus. Não, ela não falou de Gênesis, não falou de Êxodo, não falou da saída do povo do Egito, não. Ela só falou: Jesus te ama. Eu não entendia o que era amor. O amor que eu conhecia era um amor pago. Deu para entender, né? O amor que eu conhecia era um amor de baixo valor. Ela estava dizendo de um amor de alguém que me ama de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que hoje eu estivesse aqui livre para pregar a palavra. É esse amor que está sendo derramado aqui. É esse amor que está sendo derramado na sua vida. É esse amor que está sendo derramado no seu casamento. É esse amor que está sendo derramado na sua história. O amor aonde Jesus Cristo derramou sangue precioso na cruz do Calvário, para que você fosse livre. Um dia, essa menina com apenas 6 anos de idade, ela chega na porta da minha casa. Eu não sei se eu relatei, mas eu morava bem próximo de uma igreja evangélica. Bem próximo. Meu filho, com 6 anos de idade, ele ia e entrava na igreja a hora que ele queria. E eu ia lá e eu brigava com o diácono, eu xingava o pastor, tirava o menino lá de dentro. Eu tenho dó de diácono, porque eu era terrível. Eu xingava diácono, brigava, tirava o meu filho. Eu lembro que teve uma festa das crianças na igreja, e esse meu menino foi para a festa, e ele vai e vem. O diácono, com todo carinho, hoje eu entendo, falou para ele assim: olha, eu vou fechar o portão, você vai ficar aqui do lado de dentro, porque senão vai atropelar você, sua mãe ainda vai dar problema. Eu só não arranquei o portão da igreja no peito, porque não deu tempo. Ai, como é difícil. Eu oro para os diáconos, para Deus dar sabedoria a eles, para ter paciência, graça, equilíbrio para os alcoólatras, porque eles não são fáceis. Essa menina, ela chega em casa um dia, bate palma, e ela diz assim para mim: Sandrão, vai ter uma festa das crianças na minha igreja. Eu falei: vai. Ela falou: e o meu pastor disse assim, que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para o meu pastor: a minha visita vai ser a Sandrão. Eu olhei para ela, eu pensei: como que eu vou entrar dentro da igreja? A igreja que eu conhecia é aquela que eu sentava tomando caipirinha e o pastor expulsando demônio. Eu falei: eu vou entrar lá, eu vou cair, vou ficar rolando, vai saber que dia eu vou sair de lá. Vou nada. Olhei bem para ela, dei uma mirada. Deixa eu ficar de pé. Relibiasse, relia choui, reli decode de si refaz. Enquanto eu falo contigo, alamaia choui guerriça, Deus coloca um exército à tua frente. E Ele diz: diga a Ele que eu já dei autoridade para expulsar demônios. Alacabanaia choui de sirra, reli de faia sua. É que tu diz assim: Senhor, as responsabilidades que eu tenho, eu vejo tu tomando conta de pessoas, e Deus está dizendo: eu chamei você para sinais e maravilhas. Alamando de que ranaia sua, não tenha medo de usar os dons que eu te dei. Alamaia te derrica naia sobnécia. Por esse tempo tu disse assim: eu acho que eu vou ter um infarto, porque a traição, a rebelião foi tão grande. Mas Deus está dizendo: é eu quem dei o cajado, é eu quem dei o ministério, apenas pregue e use o dom que eu te dei.
Ah, aquela menina fala isso para mim, eu olho para ela, dou uma risadinha e digo assim: ó, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri, porque criança é tão inocente, né? Eu vi uma hoje aqui com uma chupeta dourada, gente. Eu falei: meu Deus, esses filhos de crente é demais. Eu fiquei com vontade de levar a chupeta embora para mim, porque é muita ostentação, não é muita ostentação. Eu falei: gente, que é isso? No meu tempo, o Balemar, aquela chupeta mole, encardida, esquisita. Agora eu olho uma chupeta dourada. Eu preciso tirar foto com essa menina com a chupeta, porque se eu contar, ninguém acredita. Aquela menina, ela olha para mim e ela diz assim: se eu for na sua igreja, eu tinha feito um convite. Se você for na minha igreja, eu vou na sua. Ela olha para mim e diz: se eu for na sua igreja, você vai na minha? Eu falei: vou. Ela falou: então espera, que eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Eu fiquei tranquila. O pastor dela sabia quem eu era. Quem que eu era? A pinguça da porta. Quem que eu era? A escandalosa que batia em diácono. Quem que eu era? A mulher que ficava arriscando ponto na encruzilhada. O pastor dela sabia tudo isso. Ela falou: vou pedir para o meu pastor. Eu falei: eu estou em paz. Passado de 7 a 10 dias, aquela menina chega em casa. Ela chega linda, porque filho de crente é top. É por isso que eu falei de a chupeta dourada, só filho de crente que tem. Não, pode ir lá no terreiro, não tem chupeta dourada não, só aqui mesmo. Isso aí é só para quem é filho do dono do ouro e da prata. É só nós. Isso aí é só nós que tem o privilégio de viver. Aquela menina chega linda, chega de meia fina, sapatilha, toda maravilhosa. E quando ela chega até em casa à noite de sexta-feira, e na noite de sexta-feira, aqueles que já frequentaram o candomblé sabe que é a melhor noite para que a linha da esquerda, que os Exus venham trabalhar. Aquela menina chega na noite de sexta-feira. Eu já quero lançar uma palavra profética aqui. Nós somos privilegiados, porque lá na Umbanda, lá no candomblé, a melhor noite para ter trabalho forte é de sexta. Mas o Deus que eu e você servimos hoje, Ele não precisa de sexta-feira. Ele trabalha na segunda, Ele trabalha na terça, Ele trabalha na quinta, Ele trabalha na quarta, Ele trabalha todos os dias. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não dorme, Ele trabalha incansavelmente em nosso favor. Ele não dorme. Ah, pastor, eu preciso esperar chegar domingo, o culto de missões, o culto da família, para Deus trabalhar para mim. Não, basta você clamar e Ele trabalha em seu favor. Aquela menina está ali nas noites de sexta-feira, toda arrumada, linda, e ela fala: eu vim para ir na sua igreja. Eu olhei, falei: é? Ela falou: é, porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Eu olhei para ela, dei um sorriso e pensei no meu interior: aonde eu frequento, Deus não entra. Passo a mão nela, na minha mãe de santo, e vamos embora para o terreiro. Pegamos os patuás, as roupas, os orixás, dos Exus, e fomos para o terreiro. Chegamos lá no terreiro, eu coloquei a menina no primeiro banco. Entramos ali no terreiro, trocamos de roupa, começamos a bater atabaque. A mãe maior estava nesse dia. A mãe maior sai, abre a cortina, começamos a riscar o ponto no chão. E à medida que nós fomos puxando o ponto, a mãe de santo foi riscando o ponto no chão. Aquela menina estava de joelhos. Ela senta e fica olhando para nós. Riscamos o ponto uma vez, riscamos 2 vezes, riscamos 3 vezes e nada aconteceu. Até que aquela mãe maior olha para quem está no terreiro e diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. Ela diz: pois então tira ela daqui, porque o que está nela
é maior do que o que está em nós. Ei, eu já quero profetizar sobre a tua vida. Na sua casa não chega macumba, não chega olho gordo, não chega palavra de maldição, porque o que está em você é maior. É maior, diga, é maior. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada sobre a sua vida vai prevalecer. Tem um mocinho, eu vou chamar você de careca, mas é porque nós somos da mesma tribo. Fica de pé. Relibiaia soui, halabaeté, hanaia súbia, relitequeia chode desirra. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prevalecer. Halamaia chode que lhe refácia. Deus, nessa noite, Ele vem reafirmando a promessa que Ele tem sobre a tua vida. A tua casa tem cobertura espiritual. Alamando que baia chou de sirra. É porque tu tem olhado e tem dito, Senhor, quando tu para e pensa em ano 2016, 2017, vem ano de perdas, de aflições, mas Deus está dizendo assim: esquece o que passou, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Nenhuma palavra de maldição vai chegar sobre a tua casa. Eu olho para aquela menina, pego as guias, pego o patuá, e sabe o que eu entendo? A primeira palavra que aquela menina liberou para mim, ela disse assim: eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Quando ela chega no terreiro, a mãe de santo declara que nenhum Exu desce, porque o que está nela é maior. Eu entendo que quem obedece à sua liderança, ele não anda sozinho, Deus anda com ele. Não, talvez eu vou melhorar para você. Ei, você quer andar com Deus do seu lado? Aprenda a respeitar o seu pastor, aprenda a respeitar a sua liderança, aprenda, pastora, mas eu já sou adulta, ninguém manda. Eu também sou adulta, mas eu gosto de vir debaixo de uma cobertura, eu gosto de vir abençoado pela vida do meu pastor, porque eu sei que ele libera uma palavra, e quem anda comigo é Deus, e ninguém é maior do que Deus. A senhora fica de pé, minha linda. Terceira pessoa, do seu lado, você bonita, a do lado. As duas são lindas, mas eu esqueci de falar do cabelo. Não veio na minha mente. Radabaikiha, Relebai Chode Keni Recém. Se eu fosse falar de passado, eu ia falar de um passado de dores. Se eu fosse falar do seu passado, eu ia falar passado de uma mulher sofrida, de uma mulher que correu risco de vida, de uma mulher que foi envolvida com coisas desnecessárias citar agora. Mas eu comecei pregando e dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Alabando esse retou e descia. Dos teu pecado eu não lembro mais, diz o Senhor dos exércitos. Halamai chou de kira. Às vezes o inimigo quer fazer acusações, halamando kira, quando chamam Decaia para uma posição, e Deus está dizendo assim: é eu, Decai, que te escolhi e te chamei pelo nome, lamando que lhe receia. O diabo só fala do seu passado, porque ele sabe que no teu presente eu estou contigo e estou escrevendo o teu futuro. Esquece o que passou, levanta a sua cabeça e vem para a marcha, porque eu, teu Deus, sou contigo, diz o Senhor dos exércitos. Você fica de pé, princesa. Ele anda showi, relebai que showi, reli de fobia de li repassa.
o teu Criador é teu marido. Halabando que bidecidesse. E eu disse assim: Deus, como assim? E o Eterno diz assim: ela está aqui, mas a queixa é solidão. Decai, chouvia, descirra. E Deus está dizendo assim: eu cuido de você como Criador, eu cuido como Salvador, e eu cuido como marido. Releia. Tu não está sozinha. Há um Deus do céu que está trabalhando em teu favor. Enquanto eu estou com a mão sobre o altar, o meu Deus diz assim: diga a ela que está chegando um tempo de restituição. Alabai que chou desirra, para que tu saibas que é Deus que fala contigo. Lebirra, o que roubaram de ti, lamaia soubia, eu sou Deus, dono do ouro e da prata. Ali desirra mandequirra, eu restituo na área financeira da tua vida, devolvo 3 vezes mais do que tiraram, porque eu sou o que cuido de ti. Aquela menina sai do terreiro comigo e ela não pergunta nada para mim. Ela não pergunta o que aconteceu, o que houve, como era. Eu falo para que Deus levante no nosso meio homens e mulheres assim, confiáveis. Porque às vezes você vai pedir oração para alguém, a pessoa diz assim: o que aconteceu? O que foi? Não, aquela menina não perguntou nada para mim. Ela segurou na minha mão, foi andando, eu segurando meus apetrechos, e ela disse assim para mim: eu vim na sua igreja, agora você vai na minha? Ela não perguntou nada. Porque quem serve a Deus, ele não se preocupa com o que está acontecendo com a vida dos outros, ele se preocupa em pregar a palavra. Se você chegar para alguém e falar assim: ora por mim, e a pessoa dizer: por quê? O que aconteceu? Já existe. Não pede por orar mais não, é curioso. O crente de oração, ele fala: deixa comigo, eu vou orar, eu vou guerrear e Deus vai responder, porque eu não sei, mas Deus sabe e Ele vai fazer. Eu falei para ela: vou, confesso que fui, mas fui tremendo de medo. Eu fui com as minhas pernas bambas. Eu falei: o que vai acontecer comigo na igreja desses crentes? Se ela parou um terreiro, imagine o que esses crentes não vão fazer comigo ali dentro. Vocês dão risada porque não são vocês, só eu sei o medo que eu senti. Cheguei lá na igreja com ela, ouvi a palavra, recebi, senti a palavra, mas eu não entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Às vezes a gente fica triste, né? Porque a gente leva as pessoas para ouvir a palavra. Queremos que a pessoa entregue a sua vida para Jesus, aceite naquele exato momento, e a pessoa parece que está em Nárnia, não está ouvindo, não está entendendo. Mas não é isso, é que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu precisava viver algumas experiências para que eu pudesse ter uma maturidade cristã, para poder estar hoje falando com tanta tranquilidade a história da minha vida. Passaram-se alguns anos. Ao passar de alguns anos, Deus permite que a minha mãe fique doente. A minha mãe tem um nódulo, tinha um nódulo atrás da sua orelha direita. Esse nódulo fez com que minha mãe perdesse os movimentos do lado esquerdo. Ela não mexia a mão, nem o pé e nem os olhos. Minha mãe andava torta. Só que minha mãe era alcoólatra, brava, ruim. Minha mãe era terrível. Quando o médico dá o diagnóstico que ela está com nódulo e há uma possibilidade de ser no nódulo maligno, ele diz assim: olha, está muito perto da região motora da sua mãe. Se nós mexermos, ela pode perder de vez os movimentos, ou ela pode morrer. Vocês têm um tempo para decidir. Alcoólatra decide aonde? No bar. Minha mãe vai para casa, eu vou para o bar. Como eu já disse, eu era de uma família, não que eu seja rica, mas eu era de uma família de extrema pobreza.
Eu morava numa casa de 2 cômodos. Nessa casa de 2 cômodos existiam mais 7 casas no quintal e um banheiro para todos esses moradores. Além de nós usarmos, os moradores de rua, os usuários, os dependentes químicos usavam esse banheiro também. Minha mãe, quando nós fomos mudar de casa, a minha mãe abriu o forro do sofá, tinha uma congregação completa ali dentro. Tinha pastor, diácono, presbítero, de rato. Tinha mais rato do que gente dentro daquele sofá. Nós éramos extremamente pobres. A minha mãe, ela está doente, andando torto do lado esquerdo. E quando ela está andando daquela forma, eu vou para o bar. E nesse dia é o dia de entrega de cesta para famílias vulneráveis. Eu pego a minha cesta e quando eu vou indo embora, o pastor próximo da minha casa, ele para o carro e ele diz assim: você está indo para sua casa? Eu falei: eu estou. Ele falou: você quer que eu leve a sua cesta? Eu falei: eu quero. Eu dei a cesta para ele, ele ligou o carro e foi embora. Eu falei: mas crente é esquisito, né? Se ele vai indo em casa, por que ele já não leva eu? Mas eu entendi que quem serve a Deus não coloca qualquer um dentro da sua casa. Ei, dá uma olhada para a tua irmã e diga assim: se você serve a Deus, não coloque qualquer um dentro da sua casa. Ah não, tem muita gente chorando por causa de traição, tem muita gente chorando porque marido foi embora, tem muita gente porque filho foi envolvido das drogas, porque você abriu a porta para qualquer um dentro da sua casa. Aquele pastor vai embora, eu vou para o bar. Lá no bar eu bebo minhas pingas, e lá no bar eu lembro: Jesus te ama. Eu entro no banheiro, faço a minha oração. Nunca tinha orado. Faço a minha oração, não. Eu nunca tinha orado. Mas eu dobrei o joelho e falei para Deus: Deus, um dia o Senhor disse, uma menina disse, que o Senhor me ama. Se o Senhor realmente me ama, eu quero fazer uma barganha com o Senhor. O Senhor disse: hoje não faz barganha, né? Eu não tinha entendimento. Quando a gente não tem entendimento, a gente faz essas loucuras, né? O que tenho eu a oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Eu olhei: Deus, eu quero fazer uma barganha. Bêbada, prostituta, arrebentada. Se o Senhor curar minha mãe, eu vou entregar minha vida para Ti, e nunca mais, venha o que vier, eu vou sair da Sua presença. Levantei e saí do bar. Quando eu saio do bar, que eu chego em casa, nós, pobre, a minha mãe olha para mim e fala: filha, o pastor veio deixar sua cesta aqui, a cesta do serviço de obras sociais. Eu falei: é, mãe? Ela falou: é. Você não quer dar para o pastor? A gente é pobre, pegava lixo, resto de feira. Você não quer levar a cesta para o pastor? Eu falei: mãe, um pobre quer ajudar outro. Não que o pastor o fosse, mas eu falei: nós somos pior e vamos ajudar outro. A mãe falou: eu senti de Deus. Sabe, filha, de manhã, quando eu vejo o pastor sair de casa, ele abre a porta do carro para a esposa entrar. Os filhos dele têm o costume de pedir benção a pai, benção a mãe. De vez em quando eu vejo chegar buquê de flor na casa do pastor para a esposa dele. A minha mãe estava dizendo assim: eu fui tão ferida no meu casamento, mas eu estou vendo um casamento abençoado de frente da minha casa. Ei, talvez, homem, você possa dizer: eu não sou um grande pregador, eu não tenho nem coragem de subir no púlpito. Então comece a fazer a demonstração de amor dentro da sua casa. Sorria, porque Jesus está te filmando. A forma como você trata a sua família, a forma como você trata os seus filhos, já é um grande evangelho para os seus vizinhos. A minha mãe estava dizendo: que maravilha, aquele homem, ele abençoa a sua esposa, aquele homem é amoroso da sua esposa. Eu pego a cesta, meio capengando, e vou até a igreja. Esse pastor morava no fundo da igreja. Quando eu chego à igreja, ele disse para mim assim, eu bato palma, ele vem entender, e ele diz assim: Deus já tinha dito que você viria.
Eu dou um sorriso, vou entregar a cesta e já vou correr, né? Porque eu entrego a cesta para correr. Ele falou: não, entra aqui, eu quero orar por você. Eu falei: ai, ai, ai. Eu entrei, ele chamou os filhos, chamou a esposa. Ele falou: eu posso orar? Eu falei: pode. E eu senti naquele momento de dobrar os meus joelhos. Quando eu dobro os meus joelhos, eu só lembro disso: Senhor, está aqui a sua filha, que fez a oração naquele banheiro. Eu lembro só disso. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Que amor é esse? Que amor grande é esse? Uma mulher alcoólatra, um templo sujo. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Talvez alguém pode falar: mas não é do diabo, porque o diabo também fala em línguas. Não, eu cheguei em casa mudada. Eu cheguei em casa, eu não cheirava pinga, eu não cheirava cigarro. O meu modo de andar estava diferente. Tanto é que à noite eu já tomei banho, coloquei meus shorts. Olha que exemplo que eu vou dar agora. Coloquei meus shorts, coloquei minha mini blusa e fui para a igreja. Você vai falar: pastor, por que você foi com aqueles shorts e mini blusa? Porque eu só tinha aquilo. Mas Deus me colocou dentro de uma igreja sarada. Porque a igreja enferma, ela exclui, mas a sarada inclui. Não, chegou aqui seminua, vou sentar longe, olha o tamanho da saia dela. Ei, seja mais inclusão e menos exclusão. Eu fui de shortinho e blusa porque é o que eu tinha. Eu não tinha um vestido, eu não tinha uma roupa boa, eu tinha vindo de lá. Eu lembro que as irmãs do ciclo de oração, eu sou Assembleia de Deus, então levanta ciclo de oração, levanta, né, mocidade. Eu lembro que as irmãs do ciclo de oração me colocavam no meio. Eu acho que é para não ver muito. Eu sempre colocava eu no meio, me abraçava, ali beijava, me tratava bem. E eu fui indo a alguns cultos, até que eu comecei a ganhar roupa dessas irmãs. E eu fui me vestindo. E fui me adequando àquilo que a igreja que eu sirvo a Deus até hoje requer. Não repare a forma como a pessoa chega. Não fica observando se chegou de alcinha, se chegou de mini blusa, se chegou rasgado. Traga para perto, abrace. Isso é missões também. Amor, ajudar, acolher, também é obra missionária. Se você for na minha casa hoje, eu acho que eu tenho, não é para ostentar não, mas eu acho que eu tenho bem uns 40 pares de sapato. Eu não penso duas vezes. Se eu estiver no meio de um povo, tiver alguém sofrendo com de sapato, eu falo: toma, que o filho é seu. E vou embora descalço em paz. Eu não tenho nada que é meu, tudo é dele, para ele, por ele. E Deus tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Eu louvo a Deus pela vida dessas irmãs, porque elas não me julgaram, elas não zombaram, mas elas me acolheram. Com 15 a 20 dias do evangelho, o meu pastor já percebeu que eu era desenvolvida. Ele falou: vai ter um culto na praça, e eu queria que você pregasse lá na praça. Meu treinamento foi cadeira uma em cima da outra na igreja, detergente no chão, meu microfone e detergente, e eu pregava para as cadeiras. Eu falava: meu Deus, vai dar certo, vai dar certo. Lá na praça eu preguei: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Naquele dia, graças a Deus, 12 pessoas aceitaram Jesus, 8 permanecem crentes, 5 são pastores. Graças a Deus. Com 40 dias de evangelho, a minha mãe, ela ia quase todos os cultos na porta da igreja. Quando a regente das irmãs fazia um sinal assim para as irmãs, independente do que ia tocar, a minha mãe dizia: não, canta aquele segurada, bêbada, independente do que ia tocar. As irmãs começavam a segurar na mão, eu cantava, e aí ela ia embora. Mas eu ficava feliz quando ela estava na porta bêbada, porque quando ela não estava na porta bêbada, ela estava na praça. Os homens estavam abusando dela, cachorro estava lambendo a boca, funções fisiológicas presentes, ela estava destruída na praça. Os diáconos chegavam, tocavam no meu ombro e diziam assim: Sandra, sua mãe está lá na praça, está acontecendo isso, isso, isso. Eu saía do culto, ia buscar minha mãe,
levava em casa, dava banho, trocava de roupa, colocava ela deitada. Quando dava tempo de eu voltar para a igreja, eu voltava. Quando não dava, eu não voltava. Por que você fazia isso? Porque o meu pastor me ensinou que eu devia honrar meu pai e minha mãe. Não, meu pastor ele não falou para mim: honra sua mãe se sua mãe for uma benção. Ele dizia: filha, honra sua mãe. Uma mulher alcoólatra, macumbeira, ruim, mas eu honrava minha mãe. Até que um dia o pastor falou, meu pastor viu a minha mãe doente, percebia que eu já estava ficando enfraquecida das minhas emoções. Você pode ficar de pé, moça de óculos, numa blusa de leão. Alabaia súbia. O pastor percebeu que eu estava enfraquecida das minhas emoções. O meu físico estava bom, mas eu estava angustiada. E enquanto eu prego isso, eu vejo Deus tirando você de um processo de depressão. Deus está dizendo: diga a ela que eu estou curando os sentimentos, a decepção sentimental que você viveu. Porque tu olha e fala: parece que vai dar certo para todo mundo, só não dá para mim. E Deus está dizendo: eu te amo, eu conheço a tua história e eu venho para curar o teu coração. O processo de depressão está indo embora e a alegria de Deus é a sua força. Eu estava fragilizada. O meu pastor percebeu que eu não estava desviada, eu estava fragilizada nas minhas emoções. O pastor, percebendo aquilo, ele falou: eu vou fazer um culto lá na sua casa, vou dar uma encurtada. As irmãs e os pastores foram em casa. A minha mãe assiste o culto. No dia do culto, a minha mãe vem vindo com uma garrafa, 1 litro de pinga, dentro de um saco de papel, vem vindo torta, segurando aquele litro de pinga. E ela pega aquele litro de pinga do jeito que está. E eu falo: mãe, as irmãs da igreja vai vir hoje, não bebe. Ela fica cheirando pinga, mãe, fica ruim o negócio. Então minha mãe, do jeito que está a pinga, o litro lacrado, ela coloca atrás do botijão de gás. Ela diz para mim assim: eu não vou beber agora, mas depois que acabar o culto. Teve o culto, Deus falou poderosamente, minha mãe chorou muito. Quando acabou o culto, minha mãe disse assim: graças a Deus, eu não vi a hora de tomar a minha pinguinha. Quando ela vai atrás do botijão de gás, que ela pega o litro de pinga, está totalmente vazio, lacrado dentro do saco de papel e totalmente vazio. Sabe o que Deus está dizendo? Na sua casa você não vai precisar falar muito, vai ter sinais e maravilhas lá. Não, na sua casa você não vai precisar ficar pregando, insistindo. Os sinais e maravilhas de Deus já está te alcançando lá. Quando a minha mãe vê aquele litro de pinga vazia, ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como Salvador da minha vida. Eu lembro que, aplauda Jesus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando a minha mãe, ela aceita Jesus, eu oro por ela, nós vamos dormir, e de madrugada Deus me acorda 3 vezes. Eu não entendo, mas da terceira, eu lembrava que o meu pastor, e lembro, né, que o meu pastor dizia para mim assim: quando Deus te chamar de madrugada, levanta e ora, que Deus quer falar contigo. É que quando Deus chama a gente de madrugada, a gente quer comer bolacha, fazer virado de ovo, que delícia, né? Fazer virado, suco. Mas na verdade Deus quer falar com a gente. Eu fui orar. Enquanto eu estou orando, Deus diz para mim no meu ouvido: filha, você acredita em libertação e salvação? Você acredita em salvação? Eu falei: Deus, eu nunca tinha entendido que a maior salvação... Deus disse para mim: você acredita em milagre? Eu disse: Deus, eu nunca vi milagre. Eu não tinha entendimento que o maior milagre é o milagre da salvação. O maior milagre é quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida para Jesus. Não tem maior milagre que esse. Eu não tinha esse entendimento. Então eu disse para Deus: eu nunca vi milagre.
Deus falou: então levanta que eu vou fazer um milagre na sua casa. Eu levanto e vou orar pela minha mãe. Eu vou orar pela minha mãe. Quando eu estou orando pela minha mãe tem uma crise convulsiva. Na crise convulsiva, a minha mãe vomita uma bola, e nessa bola tem gilete, tem cigarro, tem cabelo, tem lápis de cor, tem muita coisa na bola aquosa. Eu saio correndo e chamo o meu pastor. O meu pastor chega em casa, coloca as mãos sobre a minha mãe e começa a orar. Você imagina? O meu pastor começa a orar para a minha mãe. Quando o pastor ora para a minha mãe tem uma crise de solução. Naquela crise convulsiva, começa a soltar uma bola, o pastor fura a bola, sai cheio de fétido. E a minha mãe, ela como que desmaia. E o meu pastor fala assim: sangue, pode dormir tranquilo, porque chegou no meio da santa salvação da glória. Chegou cura para a bebida se repassa. O Deus da cura, Ele te visitar nessa noite. Se diga para minha filha que sou eu o Deus que estou visitando os órgãos, ovário, útero, trompas, e estou trazendo cura e fazendo milagre em teu favor. Aquilo que parecia impossível na vida de Ana, eu realizei. Descansa, eu curo e te dou essa criança, diz o Senhor dos Exércitos. A minha mãe, ela dorme, e eu confesso que eu não durmo. Dormir tranquilo como? Eu não tinha experiência evangélica nem cristã nenhuma, mas eu sei que pela manhã minha mãe acorda com 25 pontos atrás da orelha, acorda andando normal. Deus curou a minha mãe. Eu tive o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu tive o privilégio, uma casa onde batia tambor, numa casa onde fazia macumba, numa casa onde tinha maldição, numa casa destruída, eu pude dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Cheguei para o evangelho analfabeta. Minha mãe mal sabia assinar o nome dela. As duas chegou totalmente arrebentada pelo inimigo, sem estrutura familiar, sem base. Nós frequentávamos os cultos de ensino, íamos pegando a cada palavra declarada naquele culto de ciclo de oração. E um dia Deus olhou para minha mãe e disse para minha mãe: o que você quer? E a minha mãe, no coração dela, ela disse: uma casa. E o Espírito, que não deixa confundido, falou: pede a casa que você quer. E a minha mãe pediu uma casa na Casa Popular. Eu lembro que depois de tudo eu brincava com a minha mãe: por que a senhora não pediu no condomínio, né? É porque tem gente que não tem sabedoria para pedir. Às vezes a gente pede coisa que a gente não vai conseguir carregar. Se hoje eu vinha vindo uma Mercedes, foi isso? Que carro que vinha vindo na nossa frente? Uma BMW. Vinha vindo uma BMW na nossa frente. Eu não vou nem contar com que carro nós estamos. Vamos deixar isso aí em mistério, né, Rafa? Veio vindo uma BMW na minha frente. Eu falei pro Rafa assim: carrão, hein? O Rafa só chacoalhou a cabeça assim. Eu falei: mas eu não quero. Ele não perguntou por quê. Mas sabe por que eu não quero? Porque se for para mim parar com uma BMW no posto e colocar R$10 de gasolina, eu morro. Então pede aquilo que você consegue suportar. Pede aquilo que você fala: Deus, eu consigo, e eu sei que o Senhor vai me sustentar em cima daquilo. Foi por isso que a minha mãe pediu a Casa Popular. A Casa Popular não tinha nem saído, a minha mãe ia no terreno e ela declarava: obrigado, Senhor, por esta casa, que está na rua principal, a 8ª casa de Porta Azul. Sabe o que tinha? Terra. Começou o alicerce, a minha mãe ia do mesmo jeito e dizia: obrigado pela 8ª casa na rua principal de Porta Azul. Quando saiu o sorteio da Casa Popular, a minha mãe não ganhou a casa. Só que Deus já tinha garantido que ia dar a casa para ela. Eu começo a zombar da minha mãe.
Você vai dizer, você, pastor, eu? Você pensa que quem vai dar risada do seu sonho é quem está longe, é quem está perto? Ah, não, quem vai dar risada é marido, é irmão, é tio, é quem está perto. Porque só quem está perto sabe qual é o seu sonho. Eu comecei a zombar da minha mãe disse assim, para mim Deus vai me dar minha casa. A minha única tristeza é que eu vou ter que levar essa murmuradora comigo. Ainda bem que Deus me converteu. No dia da entrega simbólica das casas populares, o governador ia no sábado de manhã fazer a entrega. Na sexta tarde a prefeitura liga e diz, Benedita, houve desistência, a senhora é suplente, venha buscar a sua documentação. Deus deu a casa para minha mãe. Pastora, e aonde é a casa? Na rua principal, na rua principal, 8ª casa, de porta azul. Hoje é lógico que ela não é assim mais, né? Teve mudanças, mas a entrada foi essa. Tanto é que quando nós fomos aumentar a casa, nós não tínhamos dinheiro. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês entenderem isso. Nós mudamos de casa, não tínhamos dinheiro, mas nós voltamos diante da palavra que saía do altar. Culto de ensino, culto de missões, culto de terça, de quinta, de domingo é culto de hoje. É um culto onde você deve pegar chaves para a mudança da sua vida. Não, profecia é bom, mas posicionamento é melhor ainda. Eu sou profeta, mas eu consegui muitas coisas depois que Deus liberou a chave. Eu falei, estou posicionada. Deus dizia para mim assim, eu vou te usar, você será a pastora de multidão, a sua voz vai alcançar a nação. Sabia ler, sabia escrever. Minha mãe também não. Minha mãe olha para mim e fala, vamos para a escola? Eu falei, vamos. Fomos para o Mobral. Hoje é chique, né? Hoje é EJA, mas nós fomos para o Mobral fazer bolinha, abelha. Fomos alfabetizadas. Fomos alfabetizadas, fizemos ensino fundamental, médio, depois fizemos técnico, auxiliar de enfermagem. Eu e minha mãe, as duas. A minha mãe foi trabalhar de auxiliar de enfermagem, eu também. E ela disse para mim assim, filha, se piscou é porque deu o horário ou não? Ajuda eu aí, tá? Eu estou aqui, eu estou nesse. Eu estou nesse aqui. Continua aqui? É porque piscou lá, eu falei, será que isso aqui está atrasado? Quando a minha mãe viu que eu tinha um talento para enfermagem, eu queria fazer missões e tudo aquela coisa, a minha mãe disse assim, filha, estuda um pouco mais, vai mais longe, a mãe fica trabalhando aqui. Minha mãe foi uma excelente auxiliar de enfermagem, excelente. Tem mulheres lá em Boituva que até hoje contam a história, nossa, Dona Dita, uma excelente. E eu fui fazer faculdade, fiz enfermagem, fiz a faculdade de enfermagem. Pare com esse negócio que você não vai voltar a estudar, porque você não quer perder culto. Nem em todo culto você vem. Então vai estudar. E hoje tem o privilégio de fazer AD, né? A distância. Vá se aprimorar. Vá ser quem Deus sonhou para que você seja. Eu fiz a enfermagem, eu terminei a enfermagem, eu fiz o curso, a faculdade de assistência social, e hoje eu faço gestão pública. Estou indo para a minha 3ª faculdade. Glória a Deus. Uma mulher analfabeta. O evangelho mudou a minha história. Não, eu não fiquei só orando, não. Eu tomei uma posição. Eu disse, Deus, eu não quero ser mais essa menina pobre. Não que eu seja rica, mas eu não quero ser mais essa andarilha. Eu não quero ser mais essa negrinha mendiga. Eu quero mudar de vida. E Deus mudou a minha vida. Quando foi no ano de 2017, o meu Deus, ele veio até a mim. Aí eu já estou formada, já estou resolvida. Deus disse para mim, eu posso tirar tudo que você tem? Eu falei para Deus, eu não tenho nada. A gente é tão ingrato, né? Eu falei, eu olhei assim e falei, nada. Deus falou, eu posso tirar tudo que você tem? Eu falei, Deus, se for para mim ser aprovada, pode. Deus tirou tudo. Tirou minha família, tirou minha mãe faleceu de câncer.
Minha mãe teve um sonho revelado de que Deus iria buscá-la. E quando eu estava chorando, minha mãe deixou 2 palavras proféticas para mim. A primeira que a minha mãe deixou foi essa: filha, você é uma escolhida, e o escolhido não tem escolha. Olha para o teu irmão e diga: você é escolhido, você não tem escolha. Não, pode parar com mãe. Ai, não vou pregar porque eu não estou bem hoje. Ai, não vou participar do grupo do louvor com uma dor de cabeça. Ai, não sei o que é o meu marido. Não, você é escolhido, você não tem escolha. Não tem. E ela disse: carrega a sua cruz, não arraste. A partir daquele dia eu senti, percebi que eu tinha que estar bem. Eu passei por algumas enfermidades, não vai dar tempo de eu contar, mas eu tenho uma doença chamada alopécia nervosa, que fez com que eu perdesse todo o meu cabelo. Está crescendo um pouco, mas cresce com um buraco aqui, um buraco lá. Então às vezes eu pinto, às vezes eu rapo. Eu estou em paz. Eu tive uma paralisia de Bell que mexeu com o meu rosto, tive um derrame no lado esquerdo. E quando eu vou orar, a única coisa que eu lembro é: carregue a sua cruz. Então com o derrame ainda eu coloco um saltinho alto. Eu explico para a igreja que eu não aguento ficar muito tempo de pé, e continuo carregando minha cruz com elegância. Ei, querido, não importa qual é o peso da tribulação que você está enfrentando, carregue a sua cruz, não arraste, não abaixe a guarda, não dê o gosto do inimigo olhar para você e ver você fracassado. Não, coloca seu escarpão, coloca a sua gravata e fala: se Cristo comigo vai, eu irei. Eu passei por fases difíceis em 2017, fases de vergonha, fases de derrota. Eu já vim várias vezes em Guarulhos, várias vezes. Vim durante 17 anos nessa cidade. E em 2017 Deus falou: vou dar uma virada. E Deus deu uma virada. Tirou tudo que eu tinha, deixou eu na estaca zero, a ponto de eu não ter um sabonete para tomar banho. Eu tomava banho de sabão e pei e passava óleo de cozinha. Um dia Deus olhou para mim e disse assim: não chore mais. Eu ia pregar cheirando óleo de sabão. E eu fui pregar, Deus falou para mim assim: não chora que eu sou seu marido. Eu falei: não, marido não. Eu recusei, sou sincera, pastor, eu recusei, falei: marido não. E Deus falou: não chora, eu sou o teu marido. Eu falei: marido? Eu falei: marido da flor, marido da perfume, marido da bolsa, marido da sapato, eu estou passando até fome. E Deus falou: então segura em mim, porque eu casei contigo. A partir daquele dia não me falta nada. Pastora, você tem tudo? Ninguém tem tudo. Mas olha, eu vim pregar, eu já ganhei creme. Eu fui pregar ontem, já ganhei sabonete, já ganhei um vestido. Meu marido, ele é extravagante. Tem hora que eu falo: mozinho, dá uma segurada aí, que eu não dá tempo, nem tempo de eu usar tudo que você está me dando. Deus me sustentou. E no ano de 2020, a prefeitura, o prefeito da minha cidade me chamou e falou: pastor, eu percebo que você é muito amada nessa cidade. Você não quer sair candidata a vereadora? Eu falei: não. Ele falou: não quer? Eu falei: não. Ele falou: vai orar primeiro. E eu fui orar. E Deus falou para mim: pode sair, eu vou te dar uma cadeira no legislativo. Eu falei: ah, Deus, não dá. Eu falei: Deus, não dá. Não dá porque eu não tenho nem dinheiro para comprar o papel para pôr o meu rosto ali. E aí o prefeito veio, conversou, e a palavra animadora que ele me deu: olha, eu vou ganhar. Você sai candidato a prefeito, eu vou dar os panfletos para você. Você não vai ganhar mesmo, mas eu ganho e trago você para trabalhar num cargo comissionado. Essa foi a palavra de incentivo. Eu falei assim: tá bom. Mas eu fui confiando mais no cargo executivo que ele ia, no cargo comissionado que ele ia dar, do que na promessa do legislativo. Eu saio candidata e o diabo começa a soprar na minha cabeça: você é preta, você é pobre, você é preta, você é pobre. Preta, eu já sabia que eu era, porque estava na minha certidão de nascimento, mas o inimigo brincou comigo com isso. Mas eu fui me posicionando, sarando a minha mente, me afirmando em Deus, me escondendo atrás da cruz. Eu não me escondi no Facebook, eu não me escondi na vizinha, eu me escondi atrás da cruz em oração e confiando em Deus. E quando foi no dia da eleição, eu ganho a eleição, a primeira mulher, a mais votada, negra, cristã da minha cidade. Para honra e glória, eu ocupo uma cadeira no legislativo.
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Do lixo para uma cadeira de honra. Aonde eu passei vergonha, o mesmo Deus está dando para mim e vai dar para você uma dupla honra. Você pode ficar de pé? As pessoas, o grupo de louvor vem comigo? Só que você já vem com louvor e tudo, entendeu? Não é, eu não vou cantar nada. Se eu cantar, você chora. Quando as pessoas da minha cidade olhavam, elas achavam que eu ia viver a mesmice da derrota. Afinal, eu já tinha vindo para o Evangelho. Eu já tinha vivido a experiência da transformação de vida. É mentira de Satanás que quando você vem para a igreja, você não vai passar mais por lutas. As lutas, eles formam o seu caráter. Diga, as lutas formam o meu caráter. Eu passei por lutas dentro da igreja. Passei por decepções dentro da igreja. Não foi Jesus que me decepcionou. Pare com esse negócio de ficar mudando de igreja, de ministério, desviando, porque Jesus não decepciona. Eu estou firme no mesmo lugar. Nessa noite, eu vou inverter o apelo, pastor. Tem alguém aqui que está afastado da casa do Senhor? Não precisa sair do lugar, só ergue a sua mão. Tem alguém que ficou tão magoado com alguém que se afastou da casa de Deus? Levanta a mão, eu quero só conhecer você. Tem alguém aí que está afastado? Não, pastor, olha, eu fiquei tão brava, tão chocada, me humilharam tanto dentro da igreja, no evangelho, e eu saí. Tem alguém aqui assim? Faz um sinal só para mim te conhecer. Tem uma. Tem mais alguém corajoso? De decretar, não, eu estou afastada. Eu estou afastado. Tem alguém aí com essa coragem? Tem alguém que está aqui no nosso meio que ainda não é cristão? Não, porque crente até o diabo é. Tem alguém aí que ainda não é cristão, que vem à igreja, aprecia esse momento pentecostal, esse avivamento da igreja, mas ainda não entregou sua vida para Jesus? Tem alguém aí? Levanta a mão para mim conhecer. Tem alguém? Só quero conhecer por enquanto. Tem alguém que ainda não é cristão? Todos aqui são crentes? Amém. Que coisa boa. Então eu quero fazer o apelo, porque tem uma pessoa. Você não quer voltar para Jesus hoje? Você não quer dar uma oportunidade para você, para Jesus reescrever a sua história? Então vem à frente, eu quero orar por você. Vem uma obreira com ela. Vem uma obreira, a igreja aplaude a Jesus por isso. Aleluia. A Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Ainda tem a oportunidade para você que não teve a coragem que essa mulher teve, no meio das dores, das decepções, se expor e vir à frente. Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Você quer voltar para Jesus hoje? Vem agora. Não, depois do culto eu não vou orar para ninguém. Não venha nem ser humilde com a foto, dizendo, ora por mim. Não, eu não vou orar mesmo. Eu vou descer, eu vou tirar meu sapato, eu vou tirar foto, eu vou abraçar. Mas você que está afastada do caminho do Senhor, ou quer voltar para Jesus, ou entregar sua vida para Jesus, vem à frente, eu quero orar por você. Vem vindo mais alguém aí? Tem mais? Tem mais? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus ou entregar sua vida para Jesus? Vem à frente. Tem mais alguém? Aproveita, o céu está aberto. Jesus está de braços abertos te esperando. Tem mais alguém? Eu tenho que dar um espaço de 5 minutos, porque eu entendo que quem acolhe a ovelha é meu pastor. Vem cá, 5 minutinhos. Vem cá, meu pastor. Eu entendo que quem acolhe a ovelha é o pastor, e essa oração tem que ser feita pelo Senhor. Depois eu faço o apelo de uma outra chamada. Posso dar esse beijo? Estendam as suas mãos para cá, por favor.
Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos nesta noite, meu Pai. Rendemos graças a Ti, meu Pai, por tudo que Tu tens nos concedido. Senhor, e estas vidas, meu Pai, que estão aqui nesta noite, Senhor, se rendendo aos Teus pés, meu Pai. Onde existia pecado, superabundou a Tua graça, o Teu favor imerecido, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, meu Pai. Senhor, abençoa estas vidas. Perdoa, Senhor, elas pelos pecados, meu Pai. Dê a elas o Teu Santo Espírito para que possas conduzir, meu Pai. Deus, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que muda a história, meu Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.